Olá, gente, bem-vindos de volta ao meu canal Tati Terracini. Esse canal tem o propósito de trazer conteúdo de espiritualidade, falar sobre os meus atendimentos, enfim, trazer conteúdos de espiritualidade e bem-estar. Hoje eu vou tratar de um tema muito interessante, que é aconselhamentos para a pessoa que vai fazer uma leitura com cartas, né? Aconselhamentos para o consulente que vai fazer uma leitura com um tarólogo, um cartomante, enfim. Vou trazer aqui alguns aconselhamentos para que você tenha um melhor aproveitamento de sua leitura. Inclusive, ficam dicas aí para quem vai fazer a leitura pela primeira vez, tem curiosidade, gostaria de entender, né, sobre esse universo. Então aqui já trago algumas dicas. Se você vier fazer uma leitura comigo ou com algum tarólogo cartomante da sua confiança, vou fazer uma material então hoje sobre isso. Aconselhamentos para que você tenha um melhor aproveitamento da sua leitura. Vamos lá? Vamos para a dica número 1. Antes de você chegar na cartomante, no tarólogo, na taróloga, você pensa nas perguntas que você tem para fazer, tá? Então, gente, vamos lá. Não vai no entusiasmo, pega lá, né, chama o seu tarólogo, chama a sua cartomante e aí você marca com ela lá um horário, um dia, horário, né? E aí você chega lá e, nossa, o que eu ia perguntar mesmo? Então, antes de você chegar no seu cartomante, na sua cartomante de preferência, né, de confiança, seria bom você pensar nas suas perguntas, né? Quais são as suas dúvidas de verdade, quais são as suas perguntas e anotar, escrever mesmo. Até porque quando você está anotando, escrevendo, pensando, pode surgir mais dúvidas. Ou se realmente você queria perguntar aquilo, né? Que às vezes a gente pergunta alguma coisa, esquece, e aí vê depois que aquela pergunta não fazia muito sentido, que você queria, na verdade, perguntar outra coisa. Então, assim, gente, antes de perguntar, né, antes de procurar o tarólogo, a cartomante da sua preferência, seria legal você pensar nas suas questões primeiro e escrever, porque aí pode vir mais dúvidas. Você pensar também se não tem uma pergunta em cima dessa pergunta que você vai fazer. Então é sempre bom você pensar sobre isso, até porque aí você também tem um planejamento, né, de quantas perguntas você tem. Aí vai chegar lá no tarólogo, na cartomante, né, expõe as suas questões e aí ela vai te dizer, olha, são 5 perguntas, 6 perguntas, 3 perguntas, isso aqui vai levar X tempo, né? Tem tarólogos que funcionam por tempo de leitura, tarólogos que funcionam por tempo de pergunta, tem tarólogo que funciona pelo número de perguntas. Então, você sabendo mais ou menos quantas perguntas você tem, ele vai te dar mais ou menos a previsão, né? O orçamento, de fazer um orçamento de quanto você vai investir para estar fazendo a sua leitura. Então isso até chega a ser interessante, porque aí você entende o quanto você também vai investir, vai gastar. Outra coisa muito importante, gente, vamos tratar a leitura do baralho como um outro trabalho qualquer, como uma consulta que você está marcando com um médico, com um psicólogo, né? Com uma pessoa que você está marcando uma entrevista. Então vamos lá. Você marcou um dia e horário com o tarólogo, com a taróloga, com a cartomante, tá? Não vai conseguir aparecer, né? Não vai conseguir estar lá para a leitura. Avise o tarólogo, né? Avise a pessoa que vai fazer a sua leitura, né? Como respeito a qualquer outro tipo de trabalho, gente, tá? Que é muito comum, né? Isso já aconteceu comigo, inclusive, né? Não tantas vezes, mas às vezes acontece, né? E acredito que aconteça também com outras pessoas, outros profissionais da área. A pessoa, ela marca com você um dia e horário, e aí ela esquece, aí ela te avisa em cima da hora que não vai poder, né? Às vezes acontece de ter um imprevisto em cima da hora e você avisa, não vai poder, tá bom. Mas muitas vezes o que eu já vi já acontecendo, né? Comigo, com outros profissionais, a pessoa marcar com a gente deixa aquele horário reservado para ela, né? E aí ela some, não dá satisfação, né? E a gente podia ter marcado outro cliente nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, né? Então, vamos respeitar, né, esse trabalho como qualquer outro, tá?
entender que a pessoa está lá dispondo do tempo dela, dispondo da energia dela, ela teve uma preparação, preparou a mesa, né, preparou o ambiente com proteção, com boas energias, e aí de repente a pessoa some, né, não dá explicação. Então, gente, é muito importante a gente respeitar o trabalho do outro. Por quê? Porque isso retorna para a gente também. O que a gente faz com o outro, farão conosco também, né? Então, é muito importante a gente tratar qualquer trabalho, na verdade, né? Com respeito, né? Com a outra pessoa que está do outro lado. Outra coisa que eu acho importante, a gente, até como uma questão até de respeito também, uma etiqueta, né? Você perguntou os valores, né? Você achou que não está dentro do seu orçamento? Tudo bem, gente, isso acontece, né? Eu acredito que tem vários profissionais nessa área que trabalham com vários valores e com certeza um deles vai se encaixar com a sua possibilidade, tá? Mas não chega para a pessoa e fala que é muito caro, né? Que isso é um absurdo, que a outra colega faz por menos, tá bom, gente? É falta de respeito, né? Você pode perguntar por uma promoção, né? Se dá eventualmente para fazer um desconto, tudo bem, né? Mas não chega na pessoa e fala que tá caro, né? Que fulana, né? Fulano ou fulana faz mais barato. Por quê? Porque aquele é o trabalho da pessoa, né? E ela tem um porquê de estar cobrando aquilo, tá? Se você acha que está acima do que você pode pagar ou acima do que você acha que deveria estar pagando, respeita, agradece, né? E vai procurar um profissional dessa área que esteja dentro do seu orçamento, dentro do que você acredita, né? Que deveria estar pagando. Mas respeite o trabalho, né? Dessas pessoas que fazem leitura, porque é exatamente aquilo que eu já tinha falado anteriormente, tá? A pessoa está despendendo o tempo dela, né? Está despendendo a energia dela, está usando a energia dela nesse momento, né? Essa questão da leitura das cartas não é uma coisa assim que eu posso dizer que é rápido e fácil. Não, existe um trabalho mental, existe estudo, né? Existe o tempo da pessoa que ela colocou nisso, né? Então vamos respeitar o trabalho de quem faz a interpretação, leitura de cartas como qualquer outro trabalho, tá bom, gente? Até porque quem respeita também é respeitado. Trazendo o gancho sobre isso também, eu gostaria de falar uma coisa importante também sobre isso, né? Sobre os valores. Pessoas que acham que a gente tem que fazer uma leitura de graça, né? Porque ela quer ser atendida gratuitamente, é só você pensar o inverso da história, né? Se eu chego para você, né? Se a outra pessoa chega para você e acha que eu achar que você tem que fazer o seu serviço de graça, né? Para mim ou para essa outra pessoa, você também não vai gostar, né? Então vamos lá. Existe um investimento, existe tempo, existe uma energia, né, que a gente usa nas leituras. Então, fazer isso gratuitamente seria apenas se a pessoa, né, a pessoa que interpreta, que lê cartas, se propõe mesmo a isso, tá? Porque eu acredito que seja, assim, uma falta de respeito a pessoa chegar e achar que a gente tem que atender a pessoa de graça, né? Se a gente está dentro de uma proposta que o atendimento é gratuito, ok. Agora, chegar, né, na pessoa e achar que a gente tem que fazer o atendimento gratuito, porque muitas vezes fala dessa questão da mediunidade, que se tem a mediunidade, né, tem que fazer tudo de graça. Isso vai de acordo com o entendimento de cada um, né? Cada um tem um entendimento sobre isso. E a imposição, né, da gente fazer uma leitura gratuita para a pessoa porque a pessoa quer, não é um relacionamento de respeito, tá bom, gente? Mais uma coisa que eu acho importante dizer sobre isso é que se você acha que a gente tem que atender gratuitamente, né, por que você também não deveria atender gratuitamente, né, não vender, né, dar de graça o seu produto, dar de graça o seu serviço? Então pensa sobre isso, né? Uma coisa que eu acho muito importante, que eu aprendi dentro da minha família, da minha comunidade, né? Não fazer aos outros o que a gente não quer que façam pra gente.
e fazer para os outros o que a gente também gostaria que fizessem por nós. Tá? Então, eu coloquei esses pontos aqui que eu acho muito importante para um relacionamento saudável, não só teu com o teu intérprete da leitura das cartas, né? Mas com qualquer pessoa do seu convívio. Tá bom, gente? Combinado? Então vamos continuar com as dicas. Outra coisa que eu acho importante é que a pessoa esteja realmente aberta para essa leitura, tá? Porque às vezes a pessoa vai para a leitura, mas ela não está a fim de abrir, né? Se abrir mesmo para entender os fatos da vida dela, o que ela está colocando em questão para ser interpretado pelas cartas, né? Aí às vezes o que acontece? A gente traz uma interpretação e a pessoa entra em negação sobre isso, né? Porque ela não quer mesmo se abrir e entender o que está acontecendo, por que ela trouxe essa questão, né? E eu acho importante a pessoa estar aberta para ouvir o que a gente tem para falar, né? Porque se a gente fala uma coisa, a pessoa rebate, nega, né? Ela já está vindo para a leitura aí, né? Já com duas pedras na mão, né? Então, é importante a pessoa se abrir mesmo para a leitura, né? Entender o que a espiritualidade, as cartas têm para trazer sobre a questão da vida dela, né? Com a mente aberta mesmo, até às vezes para entender o contraditório, porque às vezes a pessoa quer ouvir uma confirmação, né? Do que ela gostaria de estar ouvindo, do que ela acredita que seja mesmo, né? O fato. E a gente traz uma interpretação diferente, e aí a pessoa às vezes fica até brava, nervosa, entra em contradição, aí fala, não, tira aí de novo, né? Porque não é bem isso não, né? Não é bem isso que eu queria saber. Então é complicado, né? Então, quando você vai para uma leitura, né, que a gente está abrindo esse campo da espiritualidade para trazer um aconselhamento, uma luz sobre a questão, é importante também que a pessoa que vem nos procurar, ela esteja aberta mesmo para a leitura, para ouvir a resposta. Né? Não tenha medo de ouvir a resposta, né? Mesmo que seja alguma coisa que ela não gostaria de estar ouvindo. Isso pode acontecer, gente, né? Quando a gente traz uma questão para ser interpretada pelas cartas, a gente tem que estar aberto para isso, até para o contraditório, até para ouvir às vezes coisas que a gente não queria estar ouvindo. E eu acredito muito que esses oráculos, né, eles tragam essa luz, tragam esse esclarecimento, que às vezes a gente pode não gostar da resposta, né, mas é uma interpretação que veio para você e considere isso como uma opção, né, para você tomar as decisões da sua vida. Então, eu penso assim, né, a pessoa fez uma pergunta, a gente deu uma resposta, então a pergunta feita, né? A pergunta foi respondida. Se der um tempo, sabe? É aquilo que eu falei. Às vezes a gente não ouve o que a gente gostaria de estar ouvindo, né? Às vezes a gente quer uma confirmação do que a gente pensa. E às vezes a leitura vai trazer uma confirmação mesmo do que você pensa, né? A gente tem um poder de intuição muito grande, que está ligado com uma energia feminina dentro de todos nós, tá? Inclusive homens também podem trazer essa intuição, se eles estiverem ligados com o feminino dentro deles, com a energia do feminino dentro deles. Todos nós temos, né? Independente de ser homem ou se mulher, todos nós trazemos uma energia do masculino e feminino dentro de nós. E essa intuição é muito ligada mesmo com essa energia do feminino. Então, às vezes, você tem uma intuição, tá? E aquilo se confirma com a leitura das cartas. Mas pode não se confirmar aquilo que você estava pensando. Vamos lá, gente. A nossa mente, ela funciona, né, de acordo com as nossas experiências, de acordo com o que a gente vivenciou, né, de acordo com o que a gente já viu. E nossa mente pode mentir, né? A mente mente. Né? Ela pode muitas vezes estar com pensamentos ligados ao nosso ego, que está querendo, né, apenas notícias boas, confirmações boas, né? Que o mundo esteja aberto às nossas necessidades, mas às vezes pode acontecer de não ser, gente, tá? Então a gente está aberto para essa resposta, e se você não acredita que a resposta tenha sido satisfatória, guarda isso, tá? Guarda isso, pensa por alguns dias, tá? Rumina aí dentro de você essa resposta, e se você ainda acha que não faz sentido,
pode perguntar novamente, né? Procurar a pessoa, né? O intérprete, alguns dias depois, pergunta novamente. Se for o caso, vai perguntar uma segunda opinião de um outro profissional, né? Mas é importante a pessoa ir na leitura, como eu falei, né? Com a mente aberta, às vezes até para ouvir o contraditório e para ouvir uma resposta diferente do que ela imaginava. E pensar, ruminar isso aí dentro de si, né? E às vezes aquilo lá é a resposta mesmo do que você estava precisando ouvir. E a gente não veio aqui para que tudo fosse exatamente como a gente queria, sabe? Aqui a gente tá dentro dessa dualidade, né? A luz, a sombra na nossa vida. Algumas coisas vão ser boas, né? A gente acredita que vão ser boas pra gente, outras coisas a gente acha que vai ser ruim, mas se a gente se der um tempo, né? Se tiver a paciência de pensar sobre aquela questão que talvez não tenha sido legal pra gente, sempre existe um aprendizado, né? Nada que vem para a nossa vida vem sem um propósito. Nenhuma pessoa que vem para a nossa vida vem sem um propósito. Então, quando a gente pensa sobre isso, né? E se dá um tempo para pensar sobre essa questão que foi respondida para a gente, às vezes pode fazer sentido, né? Às vezes não. Mas se dê um tempo para pensar sobre isso, não vai rebater dentro da leitura, né? Para que você tenha a oportunidade de ouvir o diferente, de olhar para o seu sistema, para a sua vida de um modo diferente, com um outro olhar, né? Que é o olhar de uma pessoa que talvez não seja íntima sua, né? Que é a pessoa que está interpretando as cartas não é íntima sua, e ela te dá um outro ponto de vista, né? Para que você tenha algo a mais para pensar. Então, eu acredito que essa seja uma dica muito importante para quem está fazendo uma leitura, quem está fazendo pela primeira vez, quem já está acostumado, mas sempre fica rebatendo as respostas que acha que não foram legais para si, né? Você se dá o tempo para pensar sobre isso. Outra dica que eu acho importante, pelo menos para mim, para o meu trabalho, né? Porque eu trabalho muito com essa parte da análise energética durante o trabalho com as cartas, eu também faço a pendulação, né? A análise de energia da questão. A pessoa trazer os dados também das pessoas com que ela quer colocar na pergunta, né? Então, se ela puder dar um nome, ou o nome completo mesmo e a data de nascimento, né? Já vir com esses dados, né, pra gente, em vez de... Às vezes, o que já aconteceu comigo numa leitura é o seguinte, né? Eu peço os dados da pessoa, a pessoa não tinha os dados com ela na hora, vai procurar na internet, vai procurar no WhatsApp, né? Se você quer perguntar sobre uma pessoa, né, e você tem os dados dela, já vem com os dados prontos aí, vai perder menos tempo de leitura, né? Sua leitura vai ser mais fluida. Então, eu acredito que essa seja uma dica também importante, né? Você tem os dados da pessoa, traga os dados da pessoa para a leitura, tá? Vai facilitar bastante, né? O tempo vai fluir melhor, né? E a gente com certeza vai dar uma resposta mais aproximada mesmo, né? Mais ligada mesmo com essa pessoa, do que apenas você dizer, é um ficante, é um pretendente, é um desafeto. Não, traz o nome da pessoa. Se tiver mais dados aí, a data de nascimento, sobrenome, tá? Fica à vontade. Por quê? Porque isso é importante para a gente criar uma conexão com a pessoa, né, para dar uma resposta mais assertiva, né? E uma coisa que eu acho importante também, né, às vezes a pessoa fica receosa de dar esses dados porque acha que de alguma forma isso aí vai ser compartilhado em algum lugar e tudo mais. Bom, gente, a gente está lidando com uma questão da confiança, né? Então, sempre faça a leitura com uma pessoa da sua confiança, ou conversa com esse intérprete, né? Com essa pessoa que lê as cartas, né? Conversa um pouquinho antes para criar confiança, para entender quem é essa pessoa, com o que ela trabalha. Dá uma olhadinha, né? Vai olhar no Instagram dela, vai olhar no site, se ela tem canal no YouTube. Conhece um pouco o trabalho dela, né? Então, antes, para você entender se você pode confiar ou não. Mas, assim, eu entendo que o trabalho de quem... esse profissional, né, que trabalha com a leitura de cartas, que vê tantas histórias aí da vida das pessoas, né, diariamente, o ano inteiro, uma das questões que eu acho importante é que esse profissional vai manter silêncio sobre as suas questões, né? Não vai ficar espalhando por aí, né? Não vai ficar contando a sua história por aí, né? Então,
é como se fosse mesmo uma ligação de respeito, né? Um relacionamento de respeito. Então, se você não confia, né, com quem você está fazendo a leitura, é melhor não fazer, né? Então você pode, né, se sentir à vontade para falar, olha, não vai comentar isso com ninguém. Não, com certeza a gente não comenta, né? Normalmente não se comenta sobre isso. É uma história que fica mesmo apenas na leitura e acabou. Vamos lá, uma dica agora que eu acredito que seja uma das mais importantes, né? Depois daquela que eu falei, né? Pensa sobre as suas questões primeiro, anota elas, né? Pensa bem o que você vai levar, né? No dia que foi combinado, no horário que foi combinado, enfim, para que você tenha um melhor aproveitamento do seu tempo, né? Então é importante quanto esse planejamento anterior, né, ao contato com o profissional que vai ler a sua energia, a sua vida, você também estar preparado durante a leitura, né? Então, para que você lembre de dados que às vezes podem ser esquecidos, você pode estar trazendo consigo um caderninho, tá? E uma caneta, um lápis para anotar o que vai, né, vir dessa leitura. Eu acredito que seja uma questão importante, né, para a pessoa, e que às vezes ela pode esquecer algum dado, né, alguma coisa importante, falhar a memória sobre alguma questão, sobre algum ponto dessa questão. Então, se ela quiser trazer um caderninho e uma caneta para anotar, né, o que vem das interpretações, que vier das respostas, eu acho muito bacana, né? Inclusive, ela vai poder pensar sobre essas respostas depois da leitura, tá bom? Então, eu particularmente, eu sempre dou um aconselhamento sobre isso, né? Traz o caderninho, traz uma caneta, porque normalmente eu faço videoconferência, né? Então, eu acredito que seja um ponto importante para quem vai fazer a leitura, né? Para quem, quer dizer, para quem está procurando essa leitura, ela anotar essas respostas, porque aí depois ela pode ver alguma coisa que bate, que traz a confirmação, ou ficou alguma dúvida sobre essa questão. Então, marca uma leitura novamente. Então, é isso. Eu acredito que esse seja uma dica muito importante para quem está querendo tirar o melhor proveito possível, né, da leitura das suas perguntas. Vamos lá para questões que eu acho que são importantes para quem está procurando uma leitura e entender. Quando a gente faz uma leitura, né, sobre saúde, por exemplo, eu acredito que o propósito não seja fazer diagnósticos, tá? Até porque, né, vamos lá, acho que não é a proposta desses oráculos, né, trazer esse tipo de resposta, diagnósticos médicos, psiquiátricos e tudo mais. A gente às vezes pode dar um aconselhamento sobre essa questão, olha, vai mesmo no médico, né? Talvez o caminho seja outro, vai procurar uma segunda opinião. Mas, né, às vezes a gente pode até focar numa questão mesmo, olha, eu vejo aqui que talvez alguma coisa ligada com o órgão coração não esteja bem, né? Mas é sempre no sentido de, eu vi alguma coisa aqui, vai procurar o médico para ver se não tem nada mesmo com isso, vai confirmar no médico sobre isso, tá? Então, eu não acredito nos oráculos como um diagnóstico para questões de saúde, tá bom, gente? É sempre importante enfatizar isso. Outra coisa que eu acho que é importante também dizer é que quando a gente procura o oráculo, é para a gente poder trazer mais firme alguma decisão que a gente quer tomar, tá? E às vezes a gente vai ouvir o contraditório, né? Então eu acho que isso é um ponto importante para a pessoa pensar. E mesmo que a gente traga, né, numa leitura o contraditório, né? Quem toma a decisão final é você, né? É a pessoa que veio procurar a leitura. Então, eu acho muito importante isso, pelo menos eu enfatizo isso durante durante as leituras ou para as pessoas que me procuram, que a decisão final cabe a ela. Eu acredito muito que a gente traz pontos de vista para a pessoa pensar, né? Aconselhamentos que a pessoa pode trazer para si ou não. Mas os oráculos dizerem para você o que você tem que ou não fazer, gente,
A gente está tirando a capacidade de vocês de, né, se fosse assim, a gente estaria tirando a capacidade de vocês de tomar uma decisão, a gente estaria afetando o livre-arbítrio de vocês, né? E pior ainda, né, como consequência para quem faz essa interpretação das cartas, a gente está interferindo no karma de vocês, trazendo esse karma para a gente também, né? Porque a gente se torna responsável pela decisão que você vai tomar, que é uma decisão que a gente está dando através das cartas, né? Então, assim, eu penso na leitura de cartas como um ponto de vista para a pessoa pensar, né? Um terceiro ponto de vista, um segundo ponto de vista, um terceiro ponto de vista para a pessoa pensar. Mas quem toma a decisão final é quem procurou a leitura. É você que procurou a leitura, né? Por quê? Porque isso é importante para você se sentir responsável pelas decisões que você toma na vida, certo? Então, assim, a não ser que seja uma coisa muito marcante mesmo, que eu já vi numa leitura de uma coisa assim, tipo um relacionamento muito tóxico, né? E mesmo assim a gente fala, olha, eu não acho legal você continuar com essa pessoa, né? Eu não acho legal você continuar nesse trabalho, né? Por quê? Porque está muito ruim para você, mas mesmo assim essa decisão cabe a você, né? Então, para que você se sinta responsável também para as decisões que você toma, porque esse é o livre-arbítrio, né? E eu não acredito nos oráculos afetando o livre-arbítrio das pessoas, né? Mas funcionando como uma luz aí no caminho, um segundo ponto, um terceiro ponto de vista, né? Para a pessoa pensar melhor né, nas circunstâncias da vida dela, né? Um olhar mais amplo da vida dela. Então é sobre isso, tá? Eu não acredito que a leitura de cartas deve decidir por você o que você precisa fazer ou não, tá bom? Então você vai pesando essas questões, né? Então toda escolha, toda opção, ela tem um ganho e uma renúncia, ou pode ter vários ganhos e várias renúncias, né? E aí você vai escrevendo quais são os ganhos e as renúncias de cada opção. E a partir daí você fazendo, né, relendo esses pensamentos que você colocou no papel, né, o que você ganha, o que você renuncia, você vai acabar entendendo qual é a melhor opção, né? Normalmente a gente pensa que é onde a gente está ganhando mais, onde está renunciando menos, né? Faz sentido. Ou não, que é uma coisa que a gente pode pensar, às vezes a gente acha que está renunciando para alguma coisa que é boa e às vezes não é uma coisa boa, né? Às vezes pode ser uma coisa ruim. Então, às vezes a gente acha que está renunciando a uma coisa que é positiva, mas não é. E aquilo que a gente acha bom, na verdade, não era, né? Então, mas quando a gente entra nesse exercício que eu falei, né? Entra nesse sistema que eu falei, a gente vai vendo várias possibilidades, né? E cada opção se a gente escolher uma opção, é um novo universo que a gente está entrando na nossa vida, né? E quanto mais a gente for sábio nessas opções que a gente toma em relação à nossa vida, mais a gente vai entrando no mundo nosso, no universo nosso, né? Que é nosso, pessoal, que ele fica cada vez mais positivo. Então, cada vez que a gente toma decisões mais assertivas, mais positivas, no sentido do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, da nossa evolução pessoal, a nossa vida vai ficando melhor também, né? Então, fica como uma dica importante também, né? Uma opção aí para quem quer treinar, quer fazer esse exercício mental de tomar a decisão mesmo aí sem nenhuma interferência, ou porque não está com dinheiro nesse momento para investir, né? Pode ser uma dica bacana, né? Mas, é claro, a gente sempre fica aqui à disposição mesmo, né? Se mesmo assim, né? Mesmo com essa dica aí, a questão ainda fica confusa para você, a gente está aqui à disposição, eu estou aqui à disposição para trazer mais luz aí para essas suas dúvidas, para esses seus caminhos, e vou atender você com muita alegria. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse material, né, que ele foi pensado muito através da minha experiência com esse trabalho com as cartas. Às vezes
trocando informações aí, figurinha com outras pessoas da mesma área, né? Que é algumas questões que a gente entende que sejam talvez as mais importantes, né? Para que a pessoa tenha um melhor aproveitamento da sua leitura. E dito isso, se você gostou desse conteúdo, fica à vontade aí para explorar os outros conteúdos que eu trouxe, né, no meu canal aqui do YouTube, Tati Terracini. Se você gostou e ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse conteúdo aí com as pessoas que você acha que gostariam de estar sabendo, né, desse material de espiritualidade, tá? E fico aqui à disposição para estar te atendendo nas suas leituras do baralho cigano. Eu uso muito baralho cigano, aqui nas minhas cartinhas. Uso também muito a radiestesia, né? Então, é o uso da pendulação com plaquinha de radiestesia, para estar fazendo uma leitura mais completa, né? Mais focada, mais conectada com a tua energia, com a tua vida. É assim que eu trabalho, pelo menos. Tanto as cartas, né? A sabedoria de interpretar aqui as cartas do baralho cigano, quanto a radiestesia, são elementos que eu trouxe naturalmente, sem necessitar de muito estudo. Assim, na verdade, foi mais contato mesmo com isso e entender que eu já entendi a questão, né? Então eu faço uma interpretação de uma maneira muito mais natural, já é uma questão mesmo que, né, um dom que já veio comigo, e eu trago então essa leitura com uma energia mesmo 100% mediúnica. Não faço canalizações, não trabalho com mentores nesse sentido, né? Mas acredito que se esse dom foi me dado, né? Foi dado por um motivo de ajudar as pessoas a irem por caminhos mais assertivos, né? Que tragam mais iluminação para a vida delas. E eu sempre agradeço esse dom aí, essa força criadora que criou todos nós, né? Independente do nome que você dê para isso, né? Para essa força criadora. Eu entendo que foi uma coisa, um dom, um presente, e eu trago isso com muita responsabilidade. Sou uma pessoa que está sempre evoluindo nesse sentido, pelo menos, né? De trazer leituras cada vez mais focadas mesmo em trazer um melhor caminho, um melhor aconselhamento para a vida da pessoa. Então, fico à disposição se você quiser marcar a sua leitura comigo. Faço leituras no sentido de responder perguntas, e também faço leituras com o propósito de autoconhecimento, né? E autoconsciência, autoconhecimento dos dons que essa pessoa tem e dos desafios que ela ainda tem, né, para viver nessa vida. Então, fico à disposição de vocês. O meu WhatsApp é 11 992599554. Então você pode me procurar, porque eu faço as leituras mesmo pelo WhatsApp, né? Que seja por fotos das tiragens e áudios explicativos pelo WhatsApp, ou então uma videochamada pelo WhatsApp vídeo mesmo, tá? E vocês também podem conhecer meu trabalho no Instagram, @raiozen. Lá tem mais postagem, tem mais conteúdo, né? E aqui fica mais focado mesmo para materiais de espiritualidade, né? Coisas mais com mais explicação, né? Com mais aprofundamento. E mais um pouquinho para frente, partindo para as lives também, tá bom? Grande beijo para vocês todos, muito caminho de luz para todos nós.